Coisa linda, né, irmãos? É uma criança cantando. Glória a Deus. Amém. Cadê o homem de Deus? Cadê o pastor Torres? Eu quero convidar todas as crianças a virem aqui na frente. Todas. Venham todas aqui na frente. O senhor faz a oração por elas e pelo presente. Queridos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quando a gente vê a Anne cantando, irmãos, ela é um milagre na mão de Deus. Não é? A gente vê ela assim louvando, mas esta criança é um milagre na mão do Senhor Jesus. Deus fez coisa grande na vida dela. Não é? A gente vê os agir de Deus na vida de cada um. E vamos ficar de pé, irmãos. Estenda as mãos para cá, para essas crianças, para Deus continuar abençoando, protegendo, livrando de todo mal. E desde já também vamos estar orando pelo mensageiro da palavra de Deus, que é o nosso presbítero, João Humberto, que a gente chama de Beto, né? Que é mais fácil, ele diz. Vem cá, amado. Vem para cá também. Nós já vamos orar por ele, para que ele venha trazer algo de Deus para nós nesta manhã. Com certeza Deus já colocou em seu coração e ele vai estar ministrando para as nossas vidas. Vamos orar pelas crianças. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, teu Filho, nós te apresentamos, ó Deus, cada criança aqui neste momento. Te pedimos a tua bênção sobre a vida deles, que eles cresçam nos teus caminhos, temendo a ti, Senhor, e a tua palavra. Senhor, abençoa também as irmãs que vão estar de frente, ó Deus, ensinando, mostrando às crianças a tua palavra, o teu glorioso poder sobre a vida delas. Pai amado, nós te louvamos no nome de Jesus. E te pedimos também pela vida do teu servo, Pai. O pregador desta manhã, que o Senhor use ele de uma forma preciosa e especial, porque precisamos ouvir a tua voz, já louvamos, já entregamos aquilo que temos de melhor para ti, e nós precisamos agora de resposta vinda do céu para as nossas vidas. Usa ele de uma forma preciosa, ao qual o Senhor nunca usou. Nesta manhã nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a Deus pela bondade do Senhor de chegar aqui nesta manhã para engrandecer o nome do Senhor, exaltar a Deus na beleza da sua santidade. Bom é estar aqui, irmãos. Esse é o melhor lugar de nós estarmos, que é na casa de Deus. Na casa de Deus, a Bíblia diz que na presença de Deus há fartura de alegria. Então, aqui nós se alegramos, aqui o Senhor nos surpreende, aqui o Senhor ordena a bênção. Não tive uma semana muito fácil, essa semana não foi muito fácil para mim, irmãos. Eu acho que ela me pegou essa virose, que dor de cabeça todos os dias, garganta inflamada, nariz, aquela coisa que vocês sabem, barriga, tudo fazia mal. O corpo parecia que passou um carro por cima de mim, tudo. E eu até no sábado ontem, eu disse, eu vou ligar para o pastor e vou dizer que talvez eu não vá. Mas quando a irmã Ana disse assim, a Anne vai cantar na igreja também, o pastor a Anne vai cantar e você vai pregar. Aí eu digo, meu Deus, a Anne vai cantar na igreja, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor. A Anne, essa criança que passou aqui, que vocês viram, que tem um histórico de milagres na vida dela, extraordinário da parte de Deus. Essa menina não era para falar, essa menina ia ter alguns problemas psicológicos, de acordo com a medicina. Essa menina já passou por algumas cirurgias, algumas coisas, e ela não iria nem falar, mas ela chega na casa de Deus e uma coisa que ela gosta de fazer é louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, a Anne tem essa força, e eu disse, não, eu também não posso ficar para trás, eu tenho que, mesmo se a garganta falhar, se eu tossir, você já peço desculpa, mas nós
quero falar do amor de Jesus nessa noite. Também quero agradecer ao pastor Veridiano, o pastor da congregação, que eu já não recordo mais o nome do amado. Pastor Adriano, quero agradecer por nos ceder a sua tribuna para nessa manhã nós engrandecer o nome do Senhor. Peço que a igreja, se puder, se pôr de pé, por gentileza, para nós ler um texto da palavra de Deus. Um texto bastante conhecido. Glória a Deus. No Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 46. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10 e o versículo de número 46. Você que não tem uma boa, ainda assim, facilidade com a Bíblia, é o Novo Testamento, você abre Mateus, e já em seguida já é o livro de Marcos. Creio que todos acharam. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Quem pode dizer amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esta manhã de domingo, friazinha, mas abençoada, porque, como eu falei, estamos na casa de Papai do Céu. Estamos aqui para adorar o nosso Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como eu falei, tive essa semana difícil, mas o Senhor é bom e faz maravilhas. E eu digo: Jesus, vou trazer uma palavra na tua casa. E comecei a olhar alguns textos, algumas coisas, e resolvi, direcionado por Deus nessa manhã. A gente tem o hábito de pregar à noite, falar à noite, a gente fica sempre vem assim à noite, não. Mas essa manhã, de estar aqui na casa de Deus falando um pouco sobre essa mensagem do cego de Jericó. É uma mensagem que com certeza é bastante pregada nas igrejas, anunciada. Eu acho que alguns de vocês já ouviram falar sobre esse homem cego, chamado, o nome dele não era o nome, mas ele era conhecido por Bartimeu, que era o filho de Timeu, então conhecido como o cego de Jericó. Essa mensagem eu fiquei analisando e coloquei um tema nessa mensagem de hoje. Eu quero falar da esperança para quem está sem esperança. O tema da mensagem de hoje é esperança para quem está sem esperança. Deus é um Deus que surpreende, irmãos. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que faz maravilhas. Você crê nisso? Você crê, diz amém. Cadê o povo que dá glória? Aleluia. Se estiver aqui, dê glória, dê aleluia. Não paga para dar glória, não paga para dar aleluia. É de graça e você recebe graça. Então glorifique a Deus, porque até aquece mais, que meus pés estão gelados, irmão, mas o meu coração está quente, aquecido pelo Espírito Santo. Então, esperança para quem está sem esperança. Jesus, irmãos, ia em destino a Jerusalém e resolveu passar por Jericó, uma cidade onde estava um homem conhecido que vivia à beira do caminho mendigando. E Jesus, a passar por aquela cidade, alguém falou, e aquele homem soube que Jesus ia passar por ali, ele quis tomar algumas atitudes ali, irmãos.
era talvez a última oportunidade daquele homem. E eu aprendi com Jesus que a gente não pode perder as oportunidades. A oportunidade está na sua frente, agarre com ela, porque às vezes ela não vai passar de novo, irmãos. Então se agarre com as oportunidades dadas por Deus. Jesus ia passar por aquele lugar e ia com destino a Jerusalém. E lá em Jerusalém Jesus ia ser crucificado e morto. Jesus não ia voltar mais por Jericó. Então aquele homem ficou sabendo disso. E diz a Bíblia que quando Jesus passava naquela cidade, o homem ouviu que Jesus ia passando. Ele começou a tomar algumas atitudes importantes que nós como cristãos, às vezes, aquele homem era cego, mas ele viu o que os outros não viam. O homem era cego, mas ele viu o que os outros não viam. Porque onde Jesus está, irmãos, milagres acontecem. Aonde Jesus chega, milagres acontecem. Jesus chegou em Jericó, não foi só aquele cego curado, outras pessoas, porque aquela cidade estava infestada de pessoas doentes. Jesus curou. Jesus chegou em Cafarnaum, Jesus curou. Jesus chegou em Jerusalém, Jesus curou. Jesus chegou aqui nessa manhã e ele cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu gosto de gritar, irmão. Hoje a garganta não vai deixar gritar muito, né? Eu gosto de gritar. Nasci no meio do fogo, irmãos. Já faz cerca de vai fazer 23 anos que eu sirvo ao Senhor. E sempre, irmãos, Deus me tirou lá do mundão das drogas, do lamaçal de pecado, me colocou para adorar o seu nome. Com 1 mês e pouco de crente, o Senhor me batizou com o Espírito Santo no meio da rua, irmãos. Fui batizado com o Espírito Santo no meio da rua, num culto ao ar livre. Ali o pessoal dizia, ele está ficando doido, aquilo deve ter sido as drogas que deixou ele daquele jeito. Mas não, era poder de Deus e salvação, irmão. Era o fogo do Espírito Santo e eu carrego isso na minha vida e vou para a glória com isso em nome de Jesus. E aí, irmãos, aquele homem tomou aquela atitude de clamar por Jesus. Jesus estava aonde Jesus passa, o milagre acontece. E eu anotei, irmãos, 3 atitudes interessantes daquele cego. A primeira foi o clamor. Nosso pastor passou aqui dizendo que o salmista disse que ele disse assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías, no capítulo 58, diz assim: clamai a plenos pulmão, não se detenha, grita. O Salmo 50 diz assim: me invoca no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, um segredo, irmãos, é clamar a Deus. Clamor, irmãos, é em voz alta, mas se não pode falar, irmãos, clama com o coração, clama com a alma, mas faz alguma coisa para chamar a atenção de Jesus. Porque eu falei, onde Jesus está, milagres acontecem. Jairo clamou ao Senhor e a filha dele foi curada. A mulher do fluxo de sangue clamou ao Senhor, clamou como com um toque, tocando em Jesus. Toca em Jesus, fala com Jesus, pergunta a Jesus, faz alguma coisa, porque Jesus quer fazer milagres. O cego gritou. O cego gritou. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira atitude é clamar, irmãos. Tem dia que nossas forças estão indo embora. Tem dias que nós estamos tendo dias difíceis para nós, irmão. Cristão tem dias difíceis. Eu creio que nós não pregamos aquele evangelho de facilidade, que todo dia, não, irmão, nós temos dias de luta, de enfermidade nos assola, desemprego também chega, porta se fecha, mas uma coisa nós sabemos, nós temos um Deus que nos sustenta, e no momento certo Ele fica de pé, e a nossa vitória é garantida. Aleluia. Primeira atitude, clamar. Como eu falei para vocês, quando Deus me batizou com o Espírito Santo, irmão, eu não entendia muito o que era evangelho, o que era igreja, eu não entendia muito. Quando eu entrei pelas portas de uma igreja que eu aceitei a Jesus,
Eu assim, quando eu cheguei lá na frente, era um culto de jovens, cheguei lá na frente que eu tomei a atitude de levantar as mãos e Jesus me aceitar. Depois eu olhei para trás e eu disse, o que foi que eu fiz? Não era para ter feito isso. Acredita, irmãos, que eu fiz isso? Eu digo, meu Deus, não era para ter feito isso, e agora? Quando eu cheguei na rua, começaram aquela zombaria dos amigos, dizia, aí agora vai virar pastor, tu foi atrás de quem? Tu quer aquela coisa que... E eu digo, e agora? E aí me deram uma Bíblia, irmãos, bem pequena, e eu botava a Bíblia quase escondida para ninguém ver que eu era crente. Mas Deus é bom, irmãos. E aí com um mês de crente, saí da escola, eu só usava uma roupa no Brasil, acho que aqui no Portugal não usa mais, no Brasil eu usava uma roupa chamada Ciclone. Era só, até que me chamavam Beto da Ciclone, porque era camisa, era calça, era bermuda, era boné, era tudo isso, só um negócio de Ciclone. Sempre era isso, era isso. E eu fui para o culto, irmão, com a roupa que eu tinha ainda. E no culto, o irmão que estava pregando não conhecia, era um convidado. E olhou para mim, eu com aquela roupa daquele jeito lá. E ele disse assim, e esse jovem aí? Jovem, você quer aceitar Jesus? Aí alguém que estava atrás batendo nele disse, não, ele já é crente. E eu fiquei com aquilo, eu digo, meu Deus, eu tenho que mudar meu jeito. Na segunda-feira, ele não foi nesse culto que Deus me batizou, mas no outro culto. Na segunda-feira era o culto, quando cheguei em casa, já na terça-feira, o que eu tinha de Ciclone, eu saí dando e jogando fora, acabei com tudo e digo, agora eu vou vestir roupa dos crentes. Não vou mais usar essa Bíblia pequenininha, vou usar uma Bíblia grande. Agora eu vou ser crente mesmo, vou andar como crente. Quando foi na outra segunda-feira, que era o culto de novo ao ar livre, irmão, que eu estava lá, o irmão começou a pregar e dizia, ó, ele começou a pregar no texto sobre Isaías, ele dizia, ele não tinha formosura, ele não tinha aparência, era como uma árvore seca, ninguém o desejava. Quando ele começou a entregar essa mensagem, irmão, meus olhos começaram a chorar. Irmãos, eu comecei a me tremer todo, parecia que eu nunca tinha sentido aquela sensação. Comecei a chorar e comecei a abrir minha boca e comecei a falar em outras línguas. Deus me batizou com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Estamos aqui até hoje, falando desse amor tão maravilhoso. Então, primeira atitude de um crente, irmãos, é clamar. Clamar. Me lembro que minha avózinha era católica, daquela católica mesmo, de praticante. E eu entrava dentro do meu quarto, batizado com o Espírito Santo, irmão, e começava dentro do quarto. E a minha avózinha sem entender o que é aquilo, e chegava um primo meu que era crente também, aí ela dizia, Luciano, o que ele tem? Ele está ficando doido, Luciano. Ele fica aí dentro gritando, falando os negócios e batendo. Aí ele dizia para minha avózinha, ele é crente, vó, aceite Jesus também. E a minha avó dizia, não, vai ficar doido assim, eu não quero ser esses crentes, vai ficar doido nesse negócio? Disse, não. E eu e Luciano começou a lançar a semente, e ela foi vendo a mudança na minha vida, minha mãe foi vendo a mudança na minha vida, minha família foi vendo, irmãos, a minha irmã aceitou Jesus, a outra aceitou Jesus, daqui a pouco a minha avó aceitou Jesus, o meu pai aceitou Jesus, a minha mãe aceitou Jesus, minha casa toda aceitou Jesus, para a glória do nome do Senhor. E eu clamava cada dia mais, irmãos. Eu aprendi com Bartimeu que o segredo era clamar. Clame, irmãos. Não desista de clamar. Aleluia. A gente prepara a mensagem e Deus vai. Mas o clamor, irmãos. Primeira atitude de um cristão. Clamar. Clame a Deus. Segunda atitude, irmãos, que eu botei aqui, eu fiz um papelzinho, eu geralmente não prego com papel, mas hoje eu tive que botar aqui. Aleluia, Jesus. É não dar crédito, irmãos, ao que os outros falam. Eu falei para vocês que eu, quando aceitei, eram as críticas diretas, irmãos. Até os que não me chamavam para usar droga, e eu beber, os que não chamavam, que era de outros, quando viram eu crente, dizia, e aí, Beto, vamos tomar um? Dizia, não, eu sou crente. Aí começavam a me criticar. Dizia, eu espero até o carnaval, espero até a próxima festa, eu espero até isso, eu não dou uma semana a mais, eu não dou um mês. Aquelas palavras contrárias para eu não seguir a Jesus, mas eu clamava. Assim foi com Bartimeu, ele dizia, cala-te, cego, a multidão sempre quer fazer você parar. A multidão não quer que você prossiga ao alvo. Mas não deu ouvido à voz da multidão.
Não dê ouvido à voz da multidão. Porque tem um ditado, não sei se aqui em Portugal diz, mas no Brasil diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira do diabo. A voz de Deus é diferente. A voz de Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. A multidão dizia, cala-te, cego. A multidão dizia, cala, ele não vai te ouvir. Porque muitas das vezes você clama a Deus e parece que Deus não está lhe ouvindo, irmãos. Mas o silêncio de Deus também é resposta para a crente. No silêncio Deus também trabalha. Certamente Jesus ouviu o primeiro grito de Bartimeu. Porque a Bíblia diz que Jesus, os homens pensavam e Jesus já sabia o que estava no coração dele, porque ele é onisciente, irmãos. O primeiro grito ele ouviu, mas ele continuou a caminhar. E Bartimeu, sabendo que Jesus ouve, Jesus sabe todas as coisas, conhece todas as vozes, ele não confunde nenhuma voz. Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o seu endereço, sabe o seu CPF, Jesus sabe tudo de você, mas uma coisa que ele quer é que você clame. E não dê ouvido. Alguém diz assim, para que ir lá na igreja, dia de domingo, um frio desse, o edredom está tão quentinho, tem o aquecedor ligado, está tudo, para que ir na igreja? Não, é melhor ficar em casa. Não, o melhor é estar aqui. Aqui você pode ser surpreendido a qualquer momento. E se não for surpreendido aqui no caminho, na volta, mas uma coisa, você não sai de mão vazia, porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Tem resposta, tem milagre, tem providência. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Tem resposta, irmãos. Não dê ouvido. Alguém às vezes diz assim, desista do teu casamento. Esse marido que fica, não te ama, desista do teu casamento. Desista daquele emprego. A palavra é só essa, não desista. Se você crê, clame a Deus. Deus tem poder de restauração. Deus tem poder de fazer milagre. O teu filho não vai ter mais jeito para aquele menino, não. Eu sou prova viva que Deus faz milagre. Quantas vezes minha mãe chorou pelo um filho que não sabia se ia voltar para casa, e hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, anunciando um Jesus que faz transformação. Jesus que transforma as vidas. E Bartimeu sabia, disse, então ele não deu ouvido, ele continuou clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou correr para não passar do tempo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não deu ouvido. E Jesus, ouvindo a voz de Bartimeu, disse, Jesus parou e disse, trazei ele. Interessante é que quando disseram, vem, o mestre te chama, Bartimeu tinha uma capa, irmãos. Era a única coisa que talvez servisse para ele como proteção, para a chuva, para o frio. Era a única coisa de valor para ele. Valor ali era a única coisa que ele tinha. Mas Jesus tem muito mais para nós. A Bíblia diz que aquele que uma vez Pedro disse, Senhor, o que nós vamos ganhar em te servir? Nós deixou casa, nós deixou as coisas, tudo para te servir, o que nós vai ganhar? Ele disse, olha, 100 vezes mais tu vai ganhar, e por fim a vida eterna. Jesus tem muito mais para nós, irmãos. Deixa a capa velha de lado, deixa tudo para trás e segue a Jesus. A única coisa de valor, mas ele disse, esse valor terreno não me serve, eu vou atrás do valor espiritual, eu vou atrás do valor do céu, tem algo melhor para nós. Eles não estão vendo, mas eu sou cego e estou vendo que esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que esse aí é o Messias, que esse aí é o Salvador, que esse aí é quem vai me levar ao céu. Tirou a capa, jogou fora. Frio eu não vou passar porque ele vai me aquecer.
Eu não chuva, eu não vou levar porque eu vou me esconder debaixo das suas asas. Eu não vou mais ter fome porque ele vai me alimentar. Eu vou seguir a ele. Esse foi o sentimento de Bartimeu. Jogou a capa e foi até Jesus. Andar ele não conseguia direito, ele era cego, irmãos. E ele não sabia andar direito. Hoje a medicina ensina, as pessoas já, os cegos estão já mais evoluídos. Naquela época não, era só mesmo ali à beira do caminho, só esperando a esmola aí, e andava sendo levado por alguém. Mas ele foi até Jesus. Porque a voz de Jesus nos atrai, irmãos. A voz de Jesus atrai. E ele foi até Jesus. Lançou aquilo. Às vezes a gente não queremos deixar determinadas coisas. Eu que nem eu falei para vocês, eu não queria deixar esse ciclone, mas quando eu vi que Jesus era mais importante do que esse ciclone, ficou para o lado. As coisas ficou para o lado. A bebida ficou para o lado. Não precisei de clínica de recuperação, não precisei de nada disso. Não sou contra, não prego contra isso, mas Jesus fez uma mudança completa na minha vida, irmãos. Até hoje, irmãos, nunca me afastei dos caminhos do Senhor. O Senhor tem me sustentado até hoje para a glória do seu nome. Tenho orado a Deus e Deus tem me dado força. Deus me deu uma família, esposa, filho, tudo na casa do Senhor. Mudou minha história. Então, é bom servir a Deus. Temos que jogar as capas fora. Temos que jogar as coisas que nos impedem de servir a Deus. Às vezes a gente vê pessoas que vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas deixa as coisas grandes e às vezes as coisas pequenas não quer deixar. Comece a clamar a Deus e pedir. Se você nessa manhã está aqui, Senhor, eu não consigo me libertar disso. Senhor, me ajuda. Tira de mim, Senhor, me dá. E o Senhor vai lhe dar força. Ele tira, Ele tem poder para isso. Lançou fora a sua capa. E Jesus disse, agora o que é interessante, irmãos, é a pergunta que Jesus faz para ele. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Alguém pode dizer assim, mas Jesus não já sabia que ele era cego? Jesus já não sabia, Jesus não sabe tudo. Irmão, Jesus sabe tudo. Mas como eu falei a você, às vezes nós precisamos dizer para Jesus o que nós queremos. Eu ouvi uma certa história de um homem muito rico, que Deus o abençoou grandemente. E Deus abençoou de uma forma que ele ficou bem abastado de tudo. Então ele botou no coração dele, aonde eu chegar, abençoarei pessoas que precisam. E eu ouvindo essa história, eu achei muito interessante, e eu vejo dentro desse texto essa história também. O homem chegava na igreja e olhava para alguém assim e dizia, qual é o seu sonho? E aí as pessoas olhavam para o homem e diziam, meu sonho é ter uma casa, eu não tenho uma casa e queria ganhar uma casa. Se Deus me desse condições, eu queria ter uma casa. Aí o homem perguntava, e quanto é o valor dessa casa? 200 mil. Aí o homem ia, fazia um cheque, dizia, pronto, compra sua casa. Chegava em outro lugar, perguntava a outra pessoa, na outra igreja, qual é o seu sonho? A pessoa dizia, o meu sonho é ter um carro. Ele dizia, e ele era muito rico e sempre fazia isso para abençoar a vida de alguém. Porque eu preciso, trabalho. Quanto seria o valor desse carro? 20 mil. Ele ia lá, fazia o cheque e compra o carro. E uma certa vez esse homem chegou numa igreja e tinha um carro de pipoca na frente da igreja. E ele foi lá e ficou assim, aí olhou aquele carro de pipoca, chegou ao lado do pipoqueiro lá, onde tinha pipoca. Olhou o carro e o pipoqueiro ficou assim, né, achando estranho aquele homem dando voltas naquele carro de pipoca. E o homem disse, qual é o seu sonho? O pipoqueiro disse, homem, sai daqui, eu estou querendo... O senhor quer pipoca? Não. E o homem disse, não, eu estou querendo saber qual é o seu sonho. O pipoqueiro disse, homem, vá para lá, eu quero vender minhas pipocas. Você não quer pipoca? Ele disse, não, eu não quero pipoca, eu quero saber qual é o seu sonho. Ele disse, eu não tenho um sonho não. Ele disse, mas se você tivesse um sonho, o que você queria? Aí ele disse, já para você parar de ver, eu queria 2 rodas para botar nesse carrinho aqui de pipoca, para eu poder locomover ele para outros cantos. Aí o homem foi e disse, qual é o valor da roda? Ele disse, um valor pequeno, né? Vamos supor que ele botou 50 euros. Pronto, 50 euros, tá aí. Aí o homem disse, você vai me dar as rodas do carro? E se eu tivesse pedido um caminhão, você me dava um caminhão? Ele disse, daria. Não era o seu sonho? Aí ele disse, então agora eu quero um caminhão. Aí ele disse, não. Eu dei o que você desejava. Estão entendendo o mistério, irmãos? Jesus dá o que você pede
a Ele. Saiba pedir. Jesus sabe o que você precisa. Bartimeu sabia o que queria. Por dia, Bartimeu ter dito: Senhor, tu está vendo que eu sou cego? Tu sabe o que eu quero? Não, Bartimeu disse: eu quero ver. Eu quero ver. Nosso Deus é um Deus de providência, irmãos. Nosso Deus é um Deus de milagre. Não tenha rodeio com nosso Deus. Peça crendo. Se você pedir só o pneu da bicicleta, você só vai receber o pneu da bicicleta. Mas se você pedir o carro por completo, o Deus de milagre dá, porque eu sei que Deus faz isso, irmãos. Meu Deus, o horário está indo embora. Irmãos, eu comecei, irmãos, no Brasil, a servir a Deus com alegria. Fui auxiliar de trabalho na igreja Assembleia de Deus, passei ao diaconato na Assembleia de Deus, fui ao presbitério, me deram uma igreja, um ponto de pregação para eu dirigir. Comecei a dirigir um ponto de pregação. Depois do ponto de pregação, me levaram para ser co-pastor de outra congregação. E depois me deram uma igreja para eu tomar conta. Uma igreja pequena, alugada, um prédio pequeno, na Assembleia de Deus. Irmãos, e era longe de casa. E eu pegava, sabe o que, irmãos? Uma charretezinha, uma carroça, botava um cavalo nela. E botava a mulher em cima, a mulher grávida, com a Anne. Botava ele na carroça e a gente saía naquele balanço. Todo dia, chuva. A gente chegava às vezes. Teve dia que a mulher na carroça perdeu a sandália, a gente não via. Quando chegou na igreja, só com um pé, terno molhado, e a gente lá dando glória a Deus. A mulher engravidou. E aí a Anne veio cheia de problemas, irmãos, fenda palatina, esse negócio todo. E eu não podia, mas a gente naquela carroça dando glória a Deus. Aí a pessoa passava e dizia: Deus vai lhe dar um cavalo melhor. Eu dizia: não quero cavalo melhor, eu quero agora um carro. Era, irmãos, não era cavalo melhor, mas eu estava precisando era de um carro agora. Eu podia dizer assim: amém, irmão, eu quero, mas não era porque eu era ambicioso, não, é porque era a necessidade. Eu quero um carro, Senhor. E Deus me deu um carro. Para a glória do nome dele. Eu disse: Senhor, está ficando pequeno, quero um carro melhor. O Senhor me deu outro carro melhor. E aí, irmãos, a hora já vai chegando. E aí, irmãos, eu clamava a Deus e Deus foi fazendo milagre nas nossas vidas. Deus encheu a congregação, meu pastor, de um jeito tão extraordinário que o prédio que era alugado, a gente comprou um terreno, fizemos uma igreja grande. Depois fui dirigir outra igreja maior e Deus foi fazendo milagres. Deus, ele não muda, irmãos. E ele quer a nossa sinceridade, falar para ele o que nós estamos precisando. Então, tome atitude, clame a Deus, fique de pé, lance fora o que tiver de lançar. Peça com sinceridade, que o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu louvo a Deus, irmão, pela bondade do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Peço oração por mim, pela minha família, pela minha saúde, porque o Senhor tem cuidado de nós e eu sou carente das vossas orações. Quero fazer uma oração rápida. Posso, meu pastor? Fica à vontade. Quero fazer uma oração. Quero pedir a Anne que vem aqui. Cadê a Anne? Anne, vem cá, minha filha. Saiu? Tá na salinha, então deixa a Anne lá. É benção. Então quero fazer essa oração. Sempre que eu vou pregar, os cantos assim, a Anne vem louvar às vezes, e eu sempre choro. Porque o médico disse que ela não ia falar. Ela não ia falar. Então, sempre que eu vou orar, eu boto ela do meu lado para estar orando junto comigo. Mas ela está na salinha. A oração que chega aqui vai lá na salinha também, em nome de Jesus. Então, se você tem alguma causa impossível, se você tem alguma coisa que não pode ser resolvida agora, creia que Deus tem poder para fazer, em nome de Jesus. Ore comigo. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus bendito, santo e fiel, Senhor da glória, estamos aqui nessa manhã, Senhor, maravilhosa na Tua presença. O corpo, Senhor, ainda está enfermo, mas o nosso espírito está saudável, Senhor. A nossa alma está alegre, porque sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nesta manhã, Senhor, Teu povo, que se alimentou da Tua palavra, dos louvores,
vão, Senhor, daqui a pouco a sair por essas portas, mas que o Senhor possa conduzi-lo e ir com eles, Senhor, e abençoar, Senhor, fazer aquilo que nós não podemos fazer, resolver o que nós não podemos fazer. O Senhor é um Deus de milagre, é um Deus extraordinário, Senhor. Aleluia, Senhor Deus, bendito é o teu nome. Eu clamo por cada vida nesta manhã, e o milagre, a providência vem estar sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai, no nome de Jesus. O Senhor é o mesmo que batiza com o Espírito Santo, com fogo. O Senhor é o mesmo que cura. O Senhor não muda, Pai. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor, dessa manhã na vida dos teus filhos. Muito obrigado pela tua bondade. Que as almas que estão aqui, Senhor, possam ser reavivadas pela tua palavra, Pai. Vou ficar no sofrimento. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado mesmo. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para fazer nesse lugar. Enche essa casa, Deus, essa vizinhança aqui, Senhor. Convence eles do pecado, do juízo, da justiça. Traz eles para esse lugar, Senhor, para adorar o teu nome, Senhor. Que esse lugar venha estar cheio de crentes, adoradores, que busquem a tua presença, Senhor. Salva a alma nesse lugar, Senhor. Pai, para a glória do teu nome. Eu creio, Senhor. O Senhor é o Deus que faz, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém. Então louve. Cante, igreja. Simplesmente louve. Tá chorando, louve.